Olá, olá pessoal, Marcos Petri aqui, está no ar mais um vídeo do Diário de um Autista e hoje nós vamos falar sobre a sexualidade do autista e como ela se desenvolve da infância à adolescência. Vamos derrubar alguns mitos, algumas pressões que vocês podem ter e esclarecer as dúvidas. Essa que é uma demanda muito forte de vocês, principalmente papais e mamães, que identificam o autismo desde pequenos nos filhos de vocês. A sexualidade não é um bicho de 7 cabeças e nós precisamos desvendá-la desde sempre. Quando ela é tratada de uma forma simples, direta, concreta e sem termos chulos, o autista vai crescer com isso. Assim é para qualquer criança. Ele vai pelo caminho certo. A sexualidade, então, se tratada com naturalidade, faz o autista acessar várias áreas em sua vida. E assim vai ser na sua adolescência, na sua juventude e na sua vida adulta. Foi esse o caminho que eu percorri. Mas deixa eu falar para vocês o que é que fez com que a minha família fosse tão simples e tão direta em um assunto que gera panos para manga, como a gente diz. Primeiro, é que tudo aquilo que foi ensinado ao Bruno foi ensinado a mim também. E essa linha foi a mesma. As dúvidas vão surgir, as partes do corpo vão ser sentidas e vocês vão estabelecendo um limite entre aquilo que é particular da criança e aquilo que pode ser tocado por outras pessoas. Por exemplo, genitália particular. Não deixe que qualquer pessoa toque nessa parte. Mãos, público, bastante acessível. E para o autista que é visual, ajuda se fizermos um esquema desenhado com um corpo que vocês podem achar na internet e pintando as partes de verde, se todo mundo pode tocar, de amarelo, se de repente nem todo mundo pode tocar, como por exemplo barriga, é uma parte amarela para mim, ombros também, só os amigos mais íntimos. E assim, vermelhas são as partes desenhadas nesse corpinho, nesse esquema, que ninguém pode tocar. Essa é uma via de entrada para preparar o autista para que ele não seja suscetível a pessoas maldosas. Gente, eu tenho visto reportagens e grupos de discussão inúmeros falando que o autista, por ser mais permissivo, por querer entrar em contato com o grupo, por ser incentivado a fazer isso, está mais suscetível a ser tocado. Sim, aconteceu até mesmo comigo. As crianças têm essa curiosidade. Ao longo da adolescência vem a fase de latência, a fase em que a pessoa quer descobrir a sua sexualidade, o seu corpo, entende que gera uma situação de prazer quando se toca, e o autista precisa passar por isso através dos limites bem estabelecidos. Se vocês trabalham com o autista com partes privadas e partes que as pessoas podem tocar, a transição para a adolescência vai ser facilitada. E não vai acontecer episódios de bullying ou trauma. No meu caso, apesar de eu ter essa noção do que pode ser tocado em mim, do que não pode ser tocado, a questão foi um pouco diferente. Foi que o meu incentivo, e aí eu digo para os pais e para as mães que me veem, não tomem esse passo. Nós discutimos muito sobre isso aqui em casa e refletimos que faríamos sim diferente. Então, prestem atenção, não só nos toques, mas também nos convites que os filhos e filhas de vocês recebem ao longo da infância e final da infância. Por quê? O autista, às vezes, como eu, está tão nervoso para ser integrado à sociedade e fazer com que os incentivos sejam uma realidade que ele aceita ou acaba aceitando qualquer tipo de convite. E a gente sabe que aproveitadores surgem bem nesta hora. Então, treinem os filhos de vocês para além de identificarem no corpo o que é mais acessível e o que não é, desconfiar de convites. Por exemplo, vamos ao banheiro de uma forma coletiva. Será? Vamos a lugares e situações íntimas de forma coletiva. Lembrem-se que isso deve ser exercitado com parcimônia, porque o autista é muito literal. Então, se alguma vez um trauma desse se repetiu, a
frequentemente, aliás, o autista pode se sentir inseguro quanto à própria sexualidade. E, gente, cuidado para nesses incentivos que a vida dá, a gente não vulgarizar a criança, porque exatamente funciona como o exemplo que eu acabei de dar. Por ser literal, o autista vai assumir que a vulgarização é uma forma que as pessoas vivem de verdade, mas não é. Vulgar só tem alguns momentos que a gente pode ser, e é entre quatro paredes, é numa vivência mais madura. Gente, eu gostaria de tocar num assunto, então, nesse sentido de amadurecer a sexualidade do autista, já que nós falamos de limites do corpo, atenção com as situações sociais, atenção com os aproveitadores, trazer um pouquinho para minha espiritualidade. Sei que nem todos a compartilham, mas na minha visão cristã, isso também precisa estar dentro, é claro, de uma família cristã, te auxiliando, porque há um tempo para tudo na Escritura. Há um tempo para tudo dentro dessa fé. Então use isso, como foi aqui em casa. Foi um motor para mim. Há um caminho para se percorrer, são etapas da vida que a gente não pode atrasar, nem muitas vezes adiantar. Eu sei que há outras formas de entender esse tipo de raciocínio, mas aqui em casa foi bastante frutífera essa ideia de maturação do ser e não queimar nenhuma etapa. Eu via meus amigos mais precoces, meus amigos mais avançados, e eu pensava, poxa, eu vou aprender com eles e vou esperar que isso sirva de exemplo e lição para que outras pessoas que seguem esse mesmo caminho possam implementá-lo em casa. Ou se vocês têm algum caminho parecido, que vocês possam seguir por ele também. Pessoal, sexualidade é sério, então falem dessa forma que eu estou falando, sem risos bobos eu digo, né? Sem nomes chulos. E eu daria até uma dica, que para alguns pode soar um pouco ousada. Eu não sei em que fase do descobrimento do autismo vocês estão. Depois me comentem para a gente discutir isso, se vocês quiserem, é claro. Mas deixar o autista ir com seu adulto referência. Por exemplo, eu tinha muito meu pai como referência no canto, ele tocava violão, no coral ele estava, mas na sexualidade chegou a hora de eu ter também ele por referência, porque as nossas genitálias são iguais, a gente aprende muito dessa forma, observando o outro, e o autista ele tem que ser incentivado a fazer isso, a autista tem que ser incentivada a fazer isso. Por isso é que vem aquela dica, sem risinhos, sem vulgaridade. Só assim vocês vão entender espelhos até mesmo na parte da sexualidade, porque, gente, isso é muito sério, e o que me motivou esse vídeo foi exatamente constatar que o autista que não tiver espelho dentro de casa para, em tese, praticar esse modelo de adquirir a sexualidade, vai fazer isso, pessoal, na rua. E a gente sabe que a rua é mais cruel que dentro de casa, porque ali vocês têm o controle do quão expostos vocês querem que os filhos e as filhas de vocês sejam. Quanto de informação nessa parte do amadurecimento da sexualidade, principalmente na infância, possa chegar. Na rua, não. Na rua vem um caminhão de coisas, principalmente vulgaridades, apontares de dedos, julgamentos, e gera-se mais traumas daqueles que eu estava falando aqui. Pessoal, deixa um like para o YouTube entender que essa discussão é relevante e fazer com que chegue a mais pessoas, porque precisa. São poucos canais aqui que abrem francamente a parte da sexualidade do autista, principalmente desenvolvendo na adolescência, e compartilha para mais pessoas poderem ter acesso a esse conteúdo. Pessoal, lembra, o autista ele precisa dessa base segura, porque quando ele transicionar, e vai acontecer, quando ele transicionar para a adolescência, ele vai ter uma batalha. E qual que é? O adolescente ele não é nem um adulto e nem uma criança. Então, por alguns anos, as expectativas ficam em dúvida. Agora, se vocês forem esteio, se vocês estiverem em cima de uma forma amiga,
sem cobrar diuturnamente, mas apoiando, incentivando, aconselhando, vocês vão dar um norte para essa fase que define o caráter da pessoa, não só do autista, mas do ser humano. Fiquem com essa dica, amadureçam isso, conversem com seus filhos sobre a sexualidade. Valeu, pessoal, um grande abraço e até um próximo vídeo aqui do Diário de um Autista. Tchau!